Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos do primeiro período da Faculdade de Direito São Lucas. É um prazer enorme estar com vocês. Aqui quem vos fala é o professor Rafael. Mais uma aula de História do Direito, sejam muito bem-vindos. Espero que todos vocês estejam bem, espero que todos vocês estejam aí com a vida dentro da normalidade, do mais próximo do normal possível, né? E vamos lá, né? Vamos para frente, não tem jeito. Vamos para frente porque estamos acabando, estamos no finzinho da nossa reta aqui do semestre. Espero que vocês tenham gostado da disciplina de História do Direito, uma disciplina absolutamente fascinante, uma disciplina extremamente importante para nós entendermos os processos históricos de desenvolvimento do direito brasileiro e do próprio Estado brasileiro, né? E uma disciplina que bastante útil, né? Bastante útil para quem pretende se dedicar, por exemplo, à parte científica, eventualmente professores, eventualmente pesquisadores. Eu não sei se alguém aqui vai seguir esse rumo, espero que sim. Nós precisamos, né? Precisamos de bons professores, de bons pesquisadores. E a história do direito ela vem fundamentar, né? Ela vem explicar como nós chegamos a nível institucional, a nível jurídico, como nós chegamos no ponto em que nós nos encontramos atualmente, né? Então, basicamente é isso, nós falamos, né? Eu gosto de dividir essa disciplina, eu divido ela em duas partes. Então, no primeiro período, no primeiro bimestre, a gente costuma fazer história geral, foi o que nós fizemos, né? Nós saímos lá da antiguidade. Nós saímos da pré-história, né? Nós saímos lá dos povos ágrafos, do direito antes da escrita, né? E nós fomos até o início do século XX. Nós fomos até o início do século XX, numa perspectiva de história geral. E aí, no segundo bimestre, a gente volta e começa a falar da criação do Estado português e de como tudo isso passa a influenciar o Brasil. E aí a gente entra só no Brasil e segue todo o segundo bimestre, então é focado somente no desenvolvimento jurídico e institucional do Estado brasileiro. O Estado brasileiro que teve muitos nomes, né, como colônia, depois primeiro Ilha de Santa Cruz, Terra de Vera Cruz, Brasil, Império Brasileiro, República Federativa dos Estados Unidos do Brasil, depois só Estados Unidos do Brasil, até que nós chegássemos à República Federativa do Brasil, que é o nosso nome atual. Bom, e na aula passada, né, essa aula de hoje é mais uma conversa com vocês. Eu não fiz slide, eu achei que não era necessário, né, até porque ela é mais um debate, uma exposição mesmo mais tranquila, né? Então, meus caros, o que eu queria falar com vocês? Na aula passada nós começamos a falar não, nós falamos, né, sobre todo o período de ditadura militar no Brasil, né, de 1964 em diante. Então nós falamos da queda de Vargas, na segunda queda de Vargas, a deposição de Vargas pelas Forças Armadas, né? Depois a tentativa de restaurar juridicamente o Brasil por meio da Constituição de 1946, que tentou-se, né, uma retomada democrática, não deu muito certo, não durou muito tempo, né? Toda a vinda da questão de Juscelino Kubitschek, né? Juscelino Kubitschek, que é um presidente que a nível jurídico não dá maiores trabalhos. E aí sim, entra naquela questão do Jânio Quadros e do João Goulart, né? E aí você tem a renúncia de Jânio Quadros, a, a fuga, né? A fuga de João Goulart e em 1º de abril, na verdade, comemora-se 31 de março, mas o dia do golpe mesmo é 1º de abril. Trocaram, né? A data de comemoração do golpe de 64 foi trocada de 31 de março para 1º de 1 de março, de 1 de abril para 31 de março, para que o Brasil não fosse o país da piada pronta, né? Comemoração do golpe militar em 1º de abril, né? Então, enfim, e acabou se trocando a comemoração para o dia 31 de março. Para todos os efeitos, comemora-se.
o aniversário do golpe militar, né, da movimentação militar que impediu João Goulart de assumir a presidência e a fuga dele para o Uruguai em 31 de março. E a partir daí você tem, né, aquele momento de recrudescimento da ordem democrática, e como a gente falou na aula passada, né, a ditadura militar é um regime que vai se apertando, ele vai se fechando, né, conforme vai prevalecendo a linha dura nas Forças Armadas. Né? A linha dura, nós vimos que essa questão, dentro do próprio Exército, né, dentro das próprias Forças Armadas, a questão não era pacífica, existiam grupos que não eram tão radicais, mas esses grupos, com o passar do tempo, eles vão sendo excluídos do processo político, porque aquele grupo chamado de linha dura, né, os radicais mesmo, é quem vão prevalecendo. Né? E aí, conforme a sociedade que primeiro apoiou, a sociedade que apoiou a ditadura militar no início, né, o momento da passeata com Deus pela família, em que a população pede realmente a intervenção militar, pede o golpe militar. Depois, a partir daí, ela começa lentamente, né, setores da sociedade, cada vez mais setores começam a se opor, né, a fazer oposição ao regime. E conforme essa oposição vai aumentando, o regime vai se apertando. Né? Isso é visto pelos próprios atos institucionais que a gente foi examinando ao longo da aula passada. Né? Nós examinamos os atos institucionais de 1 a 5, né? O AI1, AI2, AI3, AI4 e AI5. O AI5 é realmente o mais dramático de todos, e ele veio só 4 anos depois, né? Quem falava, eu vi muita gente dizer que o AI5 ele veio no finalzinho. Não, o AI5 ele veio 4 anos depois de 64, né? Veio em 1968. Então, de 1968 até 1985, 86, né? Você tem aí a convivência da sociedade com o ato institucional número 5. Você tem movimentos guerrilheiros que pululam pelo Brasil, vários, tá, lutando contra aquele regime autoritário, e você tem, do outro lado, excessos cometidos por militares. O próprio atentado, por exemplo, no Rio Centro, né, que foi muito debatido no Rio de Janeiro, né, e depois ficou se sabendo que, na verdade, não foi feito por terroristas. Foram próprias instituições das Forças Armadas que plantaram a bomba lá para que depois pusessem a culpa em grupos guerrilheiros. Né? Bom, nós tivemos aí, né, nós falamos das constituições, depois da de 46, nós falamos da Constituição de 1967, né, a Constituição que veio junto com o Ato Institucional número 4, veio junto com o AI4, né, afinal a Constituição já estava retalhada. O Ato Institucional número 2, inclusive, determinava, né, que os atos institucionais tinham força acima da Constituição, algo que o Brasil inovou, né, em sede de matéria constitucional. A Constituição sempre foi o ápice, desde a sua invenção em 1787, no finalzinho do século XVIII. A Constituição, que sempre foi o ponto mais alto de todo ordenamento jurídico. No Brasil não foi assim. Né? No Brasil, o ato institucional número 2 determinava que os atos institucionais e ordens emanadas pelo presidente da República tinham força hierárquica superior à da Constituição. Né? Então, a gente tinha uma Constituição de 46 totalmente retalhada, e aí, em razão disso, né, o ato institucional número 4 veio, e com ele veio a Constituição de 67, sobre a qual nós já comentamos aqui. Depois disso, com o endurecimento, né, pelo próprio ato institucional número 5, em 1968, vem a emenda constitucional número 1, de 1969, né, 69. E aí você tem realmente a primeira e mais importante emenda à Constituição de 67. Eu falei isso para vocês na aula passada e eu peço que vocês gravem isso. Tá? Gravem isso. Se perguntarem para vocês num concurso, numa prova, alguma coisa, tá? Uma pergunta objetiva sobre a natureza da emenda constitucional número 1, vocês vão dizer o quê? Que ela tem a natureza de uma emenda.
né? Afinal, ela é uma emenda constitucional. Contudo, em uma pergunta dissertativa, em uma banca, uma examinação oral, alguma coisa assim, se for perguntado para vocês, vocês dizem o quê? Vocês dizem que, formalmente, na sua estrutura, nós estamos falando, sim, de uma emenda à Constituição. Mas do ponto de vista material, materialmente falando, a emenda constitucional número 1, apesar de formalmente ser uma emenda, materialmente ela não é uma emenda. Materialmente, considera-se a emenda constitucional número 1 de 69 como uma Constituição. Por quê? Porque ela inova em vários aspectos e ela faz tudo aquilo que uma Constituição deveria fazer. Nós falamos sobre isso na aula passada, eu estou só retomando isso com vocês. Tá? Então, não esqueçam disso, isso é importante. Tá? É claro que você vai falar isso somente numa defesa oral, numa pergunta dissertativa. Tá? Às vezes é isso que o examinador quer ouvir. Um ponto muito próximo também, não tem nada a ver, tá? Mas é outra questão que você também pode demonstrar o seu conhecimento, né, das instituições jurídicas, é quando a gente fala de município, né, o município. Só uma pequena digressão, mas só para mostrar quanto que numa examinação oral isso faz diferença, tá? Vocês estão tendo aula de teoria geral do Estado com a professora Terciana? Acho que sim, né? Acho que vocês estão tendo sim. Aula de Teoria Geral do Estado, TGE, né? Teoria Geral do Estado e instituições políticas. Bom, se vocês estão tendo aula com a professora Terciana, vocês sabem o que é uma federação, certo? Afinal, aliás, o que é uma federação? Aguardo respostas, tá? Para mostrar. Parece que meu olho está sujo, mas não está sujo. O meu óculos é que está muito sujo mesmo. Muito, muito. Nossa Senhora. Eu estou vendo aqui tô vendo o reflexo aqui no computador e eu tô ficando doido aqui. Melhorou sensivelmente. Bom, uma federação, então, né? Bem rapidamente, para a gente não fugir do nosso assunto. Bem rapidamente, uma federação, meus caros, nada mais é do que um estado, tá? É uma forma de estado, federação é uma forma de estado federado, né? É uma forma de estado em que você tem o estado federal formado por inúmeros estados menores. A ideia, nascida também nos Estados Unidos, é essa. Então, né, vendo a história dos Estados Unidos, você tem o quê? Você tem que, no momento da guerra de independência, aquelas 13 colônias se uniram, né, elas se uniram para formar um todo. Depois que o exército inglês foi vencido, né, aquelas 13 colônias elas se uniram para formar um novo ente. Então, aquelas 13 colônias que estavam lá, né, Oregon, New York, Oregon não existia, desculpe, Maryland, Connecticut, Nova York, Virgínia, enfim, né, aquelas 13 colônias, elas se uniram para formar um novo ente, os Estados Unidos da América. Então é um novo Estado formado pela aderência, né, daquelas 13 colônias, tá? Né, de modo que cada uma delas perdeu o direito de secessão, né? Os estados, todo estado republicano, né, os entes federativos, eles não têm direito de secessão. Então, no caso do Brasil, por exemplo, né, o estado de São Paulo, o estado do Pará, o estado do Rio Grande do Norte, o estado do Rio Grande do Sul, o estado do Acre, se é que ele existe, eles não têm direito de secessão. Eles não têm direito de se separar, de sair dessa união. Né? Não tem direito de sair dessa união. A ideia basicamente é essa, né, no Estado Federal. Os entes se unem para formar, através da sua união, formar um novo ente federado, que no caso é a República Federativa do Brasil. A Constituição brasileira, ela inova em muitos aspectos no nível federativo, sobretudo porque, de acordo com os meus conhecimentos, ela é a única no mundo que eleva os municípios ao grau de pessoas, de entes federativos. É a única. Né? O artigo 1º da nossa Constituição diz o quê? Que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel
da União indissolúvel, então você já tem a União, primeira pessoa, né, dos estados, Distrito Federal e municípios. Então, pelo que me consta, até onde vão meus conhecimentos, é o único país do mundo, é o único estado do mundo a fazer isso, a equiparar os municípios ao grau de ente federativo, elevar os municípios ao grau de entes federativos que participam da União. Pergunta de banca. Os municípios, no seu entendimento, são entes federativos? São entes federativos? Numa questão objetiva, numa questão teste, não tem dúvida. Tá? Você vai dizer que sim. Por quê? Porque a Constituição diz que são. A Constituição, no artigo 1º, caput, né, estabelece sim que os municípios são entes federativos. Eles são parte da União, são pessoas políticas. Agora, na realidade, será que eles são mesmo? Eu recebi essa pergunta quando eu fui fazer uma prova para concurso, tá? Um concurso para professor de uma instituição pública. E eu recebi essa pergunta, era o cargo de professor de Teoria Geral de Estado. Acabei não passando, fui bem, mas acabei não passando porque o pessoal entra com títulos, né? Na época eu ainda não tinha mestrado, e eles acabam ganhando muito pontos, eu acabei ficando em 7º, enfim. Mas isso não vem ao caso. Gente, será que eles são? Vejam, só para a gente terminar isso aqui e voltar para o nosso assunto. Vocês veem como que pensar, como que refletir é importante. Tá? Do ponto de vista objetivo, sim, são, porque a Constituição diz que são. Né? E na realidade, gente, qual é a grande característica de uma federação? A característica de uma federação é que você tem um Estado federado formado pela união de outras pessoas, que são os entes federativos, para compor o todo. E a ideia é que esses estados, esses entes federativos que compõem o todo, eles têm direito de participar da formação da vontade da União. Eles têm a capacidade de integrar a formação da vontade da União. Como que nós fazemos isso? Congresso Nacional, não existe o Senado Federal? O Senado, Congresso Nacional, tem duas casas, duas câmaras, né? O Congresso Nacional, que é formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Enquanto a Câmara dos Deputados representa o interesse do povo, de cada um dos respectivos estados, o Senado representa os interesses dos estados propriamente ditos. Então, os estados e o Distrito Federal, eles têm capacidade de participar da formação de vontade da União através do Senado. E os municípios? Existe uma casa a nível federal que defenda o interesse diretamente dos municípios? Não existe. Então, muitos professores, muitos estudiosos de direito, de teoria geral de Estado e ciência política, defendem que os municípios não são de fato, não poderiam ser de fato entes federativos. Por quê? Porque eles não têm capacidade de participar da formação da opinião, né, da formação da vontade do todo, que é a União. Tá? Então, é só para vocês verem como que tudo no direito, muita coisa no direito é extremamente profunda. Né? E você daria uma resposta numa prova objetiva, e numa prova subjetiva você vê que você daria uma resposta totalmente diferente. Tá? A mesma coisa vale quando a gente está falando lá da emenda constitucional número 1 de 69. A nível formal, a nível de estrutura, ela tem estrutura de uma emenda. Mas a nível de conteúdo, ela tem conteúdo de uma Constituição. Tá? Então, é uma questão que também precisa ser levada em conta. Tá? Bom, e aí, meus caros, nós continuamos falando, né, de todo o processo do ocorrido na ditadura militar, né, a repressão, tortura, enfim. As empresas que surgiram nesse momento, né, OAS, Odebrecht, Queiroz Galvão, Camargo Correia, todas aquelas grandes construtoras que surgiram mais ou menos nessa época, o índice de corrupção que era astronômico, né? Nossa, professor, mas não tinha notícia. Claro que não tinha notícia, você não podia falar disso. Né? Os meios de comunicação eram
censurados. Tá? A distribuição de renda, que era péssima, foi um péssimo momento para a distribuição de renda no país, né? Altíssima concentração de renda. E começa a acontecer que o próprio regime ele começa a colabar, ele começa a vir abaixo. Por quê? Porque ele não consegue entregar as reformas que a sociedade precisava, que a sociedade necessitava. Tá? Então você tem aí a inflação que começa a subir, você tem o Brasil que economicamente começa a ficar extremamente prejudicado, o desemprego começa a subir, né? Aquela inflação que começa a disparar, né? E você tem um fenômeno depois da ditadura que é a década perdida, né? Que foi todo o tempo necessário para a gente recuperar a economia, né? Então uma dívida interna monstruosa também, astronômica, tá? Então o regime militar ele não consegue cumprir aquilo que ele tinha se comprometido lá em 64, né? De enxugar o Brasil, acabar com a corrupção e não sei o quê. Uma coisa certa, eles certamente contribuíram para afastar do Brasil formas mais profundas, né, e estruturas mais profundas do regime socialista, né, do regime soviético. Você tinha o Partido Comunista no Brasil, como você tinha o Partido Comunista em vários países da América Latina, né, e ainda tem, eles ainda existem. Mas tem que lembrar que fora do MDB e fora do Arena, todos os partidos políticos, e claro, e sobretudo né, o Partido Comunista, operavam na ilegalidade. Né? Então os partidos existiam, os partidos políticos haviam sido, institucionalmente, eles haviam sido destruídos, desmontados, tá? Então eles operavam na ilegalidade. Inclusive, o Partido Comunista é um exemplo. Né? Então, realmente, acho que essa contribuição certamente os militares tiveram, de afastar e de manter o Brasil, né, manter o Brasil vinculado ao bloco capitalista. Professor, e se não tivesse tido a ditadura, será que o Brasil seria hoje uma ditadura soviética? Não sei. Não existe se na história. Né? E se não tivesse? Bom, se não tivesse, talvez a gente nem estaria vivo hoje. Né? Não sei, talvez já tivesse tido a Terceira Guerra Mundial, não sei. Tá? Não existe se na história. Tá? Bom, e a partir daí, né, a partir da década de 80, né, a década de 80 que foi extremamente importante, e a ditadura começa a caminhar para o seu fim, né, começa a caminhar para o seu fim, e uma forte pressão popular, movimento estudantil, os caras pintadas, os direta já, né, o movimento de direta já, ou seja, o pessoal, né, a população exigindo a volta da democracia, né, o direito de votar para presidente, para os cargos públicos. Né? Tem que lembrar que o presidente da República era escolhido indiretamente pelo colégio militar, né, pelo conselho. Então a população, na verdade, ela não votava, né? A população só votava para vereador, só isso, né? Não votava para governador, não votava para prefeito, não votava para nada, não votava para nada, tá? Só realmente os vereadores. Então, a partir da década de 80, né, a pressão popular, o regime não tem mais força para resistir à pressão popular e o próprio regime, o último presidente, o presidente Figueiredo, né, o presidente Figueiredo começa então a promover uma lenta, mas começa a promover uma abertura do regime. Então, medidas coercitivas, censuras começam a relaxar, isso já em 1985, tá? Já começam a relaxar, já começam a... O regime não tinha mais força, né? Ele tinha perdido o seu momento, o seu movimento, então ele não conseguia mais sustentar. E aí ele vai se abrindo, né, a processos democráticos, de modo que em 1987 é formada então, né, a Assembleia Constituinte. Em 1987 é formada então uma Assembleia Constituinte, pessoas eleitas democraticamente, né,
eleitas pelo povo mesmo, diretamente. E você tem uma Constituição aí que foi muito marcada, né? A Constituição de 88 ela é muito marcada pelo momento histórico de onde ela veio, né? Se você comparar a estrutura da Constituição de 88 com as demais, você vai ver que ela é totalmente diferente. Ela é totalmente diferente. Por quê? Porque todas as constituições, você viu, você passou por todas elas, né? Nós passamos juntos por todas elas começam como? Todas elas começam falando da estrutura do Estado. A organização do Estado, das instituições estatais, dos estados, das competências dos estados, dos municípios, da União, competências legislativas. Todas as constituições mais ou menos começam assim. Tá? E a Constituição de 88 não. A Constituição de 88, como uma grande Constituição dirigente que é, vocês vão ver esse semestre que vem comigo, aliás, em Constitucional, né, classificação das Constituições, vocês vão entender o que é uma Constituição dirigente. A Constituição começa privilegiando valores. Privilegiando valores. Tá? Então, o próprio artigo 1º, né, os incisos do artigo 1º, do artigo 3º, do artigo 5º, do celebrado artigo 5º, a Constituição elege valores sociais, valores humanos para serem promovidos. Tá? Nós vamos ver tudo isso. Nós vamos ver tudo isso. Eu não vou fazer agora, porque em constitucional esse é o nosso trabalho, esse é o nosso papel. Tá? Mas era a promoção, né, da dignidade da pessoa humana, a promoção da redução da desigualdade social, da integração no território nacional das populações, dos povos brasileiros, né, da erradicação do preconceito de qualquer tipo que seja, né, de forma, de religião, de credo, de cor, de sexo, de qualquer tipo de forma discriminatória. E aí a Constituição depois ela passa a fazer o quê? Depois que ela aponta os fundamentos da República, depois que ela aponta os objetivos fundamentais da República, e depois que ela aponta os princípios que regem a a República Brasileira, né, a República Federativa do Brasil, nas suas relações externas, nas suas relações com estados estrangeiros e organizações internacionais, aí a Constituição faz algo diferente das outras. Ela começa, então, naquilo que era reputado mais importante, talvez uma das coisas mais importantes, que era justamente a garantia dos direitos fundamentais. E aí vem o celebrado artigo 5º da Constituição. Se vocês observarem as constituições, vocês vão ver um fenômeno interessante. Vocês vão ver que os direitos e garantias fundamentais, eles vão escalando as constituições. Na Constituição de 1824, a primeira Constituição, a Constituição do Império, os direitos e garantias fundamentais vinham aonde? No último artigo da Constituição, não é isso? No finalzinho da Constituição. Depois que a Constituição falou de absolutamente tudo que ela queria falar, ela inseriu lá um capítulo, né, um capítulo que é o último artigo, contém o último artigo, que é onde ele insere os direitos e garantias fundamentais. E a partir daí, com o passar das décadas, dos séculos mesmo, né, os direitos e garantias fundamentais vão escalando as constituições, eles vão alcançando posições cada vez de maior destaque. Eles vão subindo a Constituição. Até que, finalmente, em 1988, ela é estampada logo no início, né, no artigo 5º. Né, não falamos ainda de 5 artigos, né, o 5º já contém ali os direitos e garantias fundamentais. Né, então, nós vamos estudar ele inteirinho, o artigo 5º inteirinho, o artigo 6º inteirinho, o artigo 7º praticamente inteiro, tá? Que são os direitos fundamentais, os direitos e deveres individuais coletivos, os direitos e garantias sociais, direitos trabalhistas, inclusive. Tá? Então nós vamos estudar tudo isso em constitucional. Tá? Então eu não vou aqui me adiantar nesse tema. Eu não vou me adiantar nesse tema. Tá? E aí, meus caros, você tem então a Constituinte, uma Constituinte que montou a Constituição de 88, uma Constituição que foi elogiada no mundo inteiro, tá? Não é à toa, a Constituição de 88, hoje surrada, hoje
sobrevivendo com aparelhos, né? Mas uma Constituição que foi muito elogiada na época. Falando, né, falando especificamente da Constituição da Assembleia Constituinte, da Constituinte de 87, nós tivemos a presidência, né, foi o presidente da Constituinte, Ulisses Guimarães, né, faleceu pouco depois da Constituição ficar pronta, um acidente de helicóptero, ceifou a sua vida, né, mas nós tivemos aí uma Constituição que demorou um ano praticamente, um pouco mais de um ano para ficar pronta. A Assembleia Constituinte é montada no final de 87, a Constituição é entregue 5 de outubro de 1988. Você tem aí um ano, mais ou menos, tá? Até a Constituição ficar pronta. E foi uma Constituição realmente promulgada, né? Foi uma tentativa do Brasil restaurar os laços com a democracia e com o Estado de Direito, porque foi uma Constituição que se deu com ampla participação popular. Ela foi amplamente discutida com a sociedade civil, com setores da população. É uma Constituição realmente que nasceu de um momento muito emocionante, né? Foi um momento muito emocionante. Um momento, vocês têm esses vídeos no YouTube, se vocês quiserem procurar. O momento em que os constituintes declaram, né, que a Constituição está pronta e promulgada é um momento de muita comoção entre os constituintes, de muito choro, muitas lágrimas, de muitos abraços, de muito um momento muito foi a saída, né, a representação da saída de um momento muito triste da história brasileira. Então é um momento muito tocante, né, um momento emocionante até, né, se vocês puderem ver, né, e comemoram a Constituição que estava pronta, e levantam a Constituição, e choram, e se abraçam, e comemoram. Uma Constituição realmente vanguardista, apesar de não ser sem críticas, né? Bom, e aí, professor? A Constituição ficou pronta e o quê? Né? O que aconteceu? Bom, gente, é claro que a natureza não dá saltos, a cultura humana idem, né? A cultura humana também não. E nós tivemos já na época muitos pesquisadores das ciências jurídicas que já questionavam um pouco aquela conjuntura da Constituição, né? A conjuntura em que se deu a Constituição. Existem vários, eu particularmente gosto muito dessa obra, mas existem outras. Tá? Ela é velhinha, surrada, porque ela é de 88. Tá? Ela é de 88. Ela foi elaborada juntamente com a Constituição. Organizada. Na verdade, é um livro de artigos, então ela é organizada, né? A obra é organizada pelo professor Fábio Vanderlei Reis, que é professor catedrático lá do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Minas Gerais, e falecido, saudoso Guillermo O'Donnell. Guillermo O'Donnell é um argentino especialista em transições democráticas, especialista em regimes autoritários, escreveu muito sobre o Brasil, e o momento de transição, né, da ditadura militar para a democracia. Então você tem essa obra aqui, né, Democracia no Brasil, Dilemas e Perspectivas. E tem um dos primeiros artigos, já é um artigo do professor Guillermo O'Donnell. E ele diz o seguinte, que a Constituição, o projeto da Constituição, afinal a Constituição ainda não estava pronta, o projeto da Constituição era muito bacana, era realmente, e continua sendo, né? Mas ele fazia algumas críticas à conjuntura social da época. Tá? Primeiro ele fala o seguinte, a Constituição vai sofrer. Tá? Por quê? Porque não existe no Brasil, não se vê no Brasil, uma população majoritariamente engajada na defesa da democracia e dos valores democráticos. Então, ele via essa dificuldade que os valores constitucionais do então projeto da Constituição, né, os valores democráticos, os valores de Estado de Direito que a Constituição de 88 teria para penetrar, né, a dificuldade que eles teriam para penetrar na sociedade.
Segundo, ele fala inclusive que é, apesar dessa mudança, essa mudança de chave, né, de 64 para 88, não se mudou a maneira de fazer política. Tá? Tanto assim é que os agentes políticos eram os mesmos. Tá? Os agentes políticos eram os mesmos. Vejam vocês que qual foi o primeiro presidente democrático do Brasil? Eleito, primeiro presidente, na verdade não foi democraticamente eleito, né? Ele foi eleito por votação indireta no Congresso Nacional, que foi o candidato Tancredo Neves. Tancredo Neves, que faleceu antes que ele pudesse tomar posse, e a presidência acaba sendo assumida pelo vice-presidente. E quem era o vice-presidente? Era o Sarney. Né? Era o Sarney. E o Sarney, quem era? O que era o Sarney no regime militar? O Sarney, no regime militar, era um membro do Arena, né, do Partido da Aliança Renovadora Nacional, que era o partido que defendia a ditadura, né, em contraposição ao MDB, que era a oposição consentida, né, que era aquela oposição que a ditadura permitia que existisse. Tá? Então você tinha o Arena, que era o partido que defendia ali as políticas, os valores da ditadura militar, da qual José Sarney fazia parte, e você tem o MDB que era uma oposição que a ditadura permitia que existisse, dentro ali de um controle bem restrito. Tá? E aí, o primeiro presidente, então, é José Sarney. José Sarney, né? Ex-membro do Arena. Tá? Então isso mostra que muita coisa não mudou. Né? E você tinha outras pessoas, Renan Calheiros, pessoal mais velho, né? O ACM, né? ACM, grandes personalidades políticas que alguns de vocês conhecem ou conheceram, ou pelo menos já ouviram falar, né? Foram membros do Arena. Então você não tem, na verdade, você continua fazendo política da forma autoritária como ela acontecia, da mesma forma como ela acontecia. E isso seria um desafio para a ordem jurídica instaurada pela Constituição de 88. E aí o professor Guilherme fala ainda que a falta de defesa, né, a falta de uma população fortemente engajada na defesa de valores democráticos poderia permitir retrocessos. Ele, inclusive, traça uma possibilidade chamada democratura, né, que era uma democracia, era aparentemente uma democracia, mas com soberania militar, ou com a forte participação militar no regime político. Né? Então, inclusive muita coisa que a gente está vendo hoje, né? O professor Guilherme O'Donnell ele já previa há 32 anos atrás, né? 32 anos atrás, nessa obra, né? A Democracia no Brasil, Dilemas e Perspectivas. É uma obra que eu particularmente gosto muito. Eu tenho poucos livros da época, né? Porque eles são um pouco difíceis de achar, mas esse aqui é uma obra muito bacana, tá? Uma obra muito boa. Então você tem esse momento, né? Outra questão, outra grande crítica que se traçou, né, à Constituição de 88 foi no sentido de que ela determinou muitas garantias, tá? Muitos direitos, mas ela não estabeleceu de que forma o Estado garantiria esses direitos. Tá? Você tem, então, na Constituição de 88 um excesso de normas de caráter programático. Né? Ou seja, explicando de uma forma superficial, nós vamos ver isso no semestre que vem, em Constitucional 1, mas seriam assim, normas que estabelecem diretrizes, programas para o Estado adotar, mas ele não determina como que o Estado vai cumprir. E aí o Estado acaba ficando, sei lá, tem que cumprir, cumpre quando quer, quando der, quando pode, enfim. Você não tem um controle muito profundo sobre essas regras. Né? Elas estabelecem diretrizes, mas
Então, essa foi uma outra grande crítica também à Constituição de 88, a Constituição de 88 na época, né? E continua ainda até hoje, né, essa crítica, tá? Gente, e é isso, né? A Constituição de 88, ela, ela tem sido duramente retalhada, né? Ela foi duramente retalhada ao longo daí dos anos, tá? Ela já tem mais de 60, 70 emendas, né? É mais do que toda... se você parar para pensar, né? A Constituição americana, que é a mesma desde 1787, não tem tantas emendas quanto a nossa Constituição de 88. Não tem, tá? Nossa Constituição de 88, de 32 anos atrás, ela tem mais emendas constitucionais do que a Constituição americana de 1787. 1787. Fez 300 anos, tem 333 anos, né? E é menos emendada do que a nossa. Bom, enfim. Gente, e aí nós temos, né, se estabeleceu no Brasil uma democracia realmente, né, pelo menos uma aparente democracia, mas você tem que, no fundo, muitas instituições continuam sendo de caráter bastante autoritário, né? Isso continua. O brasileiro teve uma exposição muito curta a regimes democráticos, né? Então, o Brasil ele sempre conviveu com a autoridade, né? Com o autoritarismo. Isso, inclusive na Constituição da República, né? Com o coronelismo, com o voto de cabresto. Tá? Então, o Brasil ele tem o brasileiro, né? Uma aderência muito pequena ainda, né, a valores democráticos. Então é muito fácil, é muito comum você ver manifestações antidemocráticas, aliás, como nós temos visto, né, manifestações antidemocráticas e que rasgam a própria Constituição na medida em que atentam contra determinações que a Constituição absolutamente proíbe. Né? Um exemplo, o fechamento do Congresso do Superior Tribunal Federal, do STF. Isso é impossível. Né? Por quê? Porque a Constituição não permite que isso aconteça. Tá? Mas, ainda assim, vê-se manifestações desse tipo, ou de fechamento do Congresso Nacional, o que também a Constituição não admite. Tá? Atualmente, você tem uma Constituição já bem desgastada, apesar de nova, né? A Constituição de 88 está gasta, ela perdeu muito de sua força, tá? Ela tem sido, inclusive, muito vilipendiada, né? por poderosos, por grandes instituições, por interesses partidários mais diversos. Né? Então, qual é a perspectiva da Constituição de 88? Olha, honestamente, eu não sei dizer. Não parece mais uma Constituição tão forte como ela já foi. Tá? Não parece. Ela parece uma... Quando eu penso numa pessoa, né, quando eu tento associar a Constituição de 88 a uma pessoa, eu não consigo ver uma pessoa de 33 anos forte, saudável. Eu vejo, parece uma velha ou um velho, cansado, doente, tá? E eu não sei muito bem se vai permanecer, se não vai permanecer. Não sabemos, não sabemos. Tá? Então, o que é muito ruim, né? Porque isso causa muita insegurança e a qualquer momento é possível que exista aí algum rompante que venha romper laços com essa Constituição, estabelecer uma nova Assembleia Constituinte. Aí sabe-se lá Deus o que nós teremos. Né? Por enquanto ela vai indo, né? A Constituição vai indo como pode, né? Regendo o Estado brasileiro, mas numa situação precária, eu diria. Né? Com poucos defensores na sociedade, com alguns defensores no meio político institucional, tá? Não posso dizer que é amplo, mas poucos. E vamos ver. Agora, realmente, quem viver, verá. Né? Quem viver, verá. Gente, era isso que eu tinha para vocês para hoje. Essa que provavelmente é a nossa última aula. Tá?
Eu posso ver se na aula que vem a gente faz uma revisão, ou a gente faz uma resolução de questões, vocês mandem as questões. Aliás, seria uma boa, né? Mandem as questões, a gente responde, eu respondo as questões que vocês enviarem no chat, enfim, né? E a gente fazer um apanhado geral, tá? Mas é isso. Então nós fizemos, né? Fizemos a história jurídica do mundo inteiro, né? Ou pelo menos uma história jurídica geral, desde a pré-história e terminamos na Constituição de 88 no Brasil. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. É uma disciplina que eu gosto muito de lecionar. Um grande abraço, deixo aqui um grande abraço para todos vocês e espero revê-los pessoalmente nas salas de aula. Esse semestre acabou, esse semestre nós estamos aí nas últimas semanas, no apagar das luzes, mas no semestre que vem, né, quem sabe, em agosto, as aulas voltando aí em agosto, quem sabe a gente consiga se encontrar, talvez ainda com máscara, com um pouco de distanciamento, enfim. Vamos ver o que nós conseguimos fazer. Gente, muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês esse semestre. Tá bom? Gostei muito de vocês, uma turma boa, uma turma interessada. Tem uns nozinhos cegos. Não, mentira, mentira. Brincadeiras à parte. Pessoal muito bacana. Eu fico muito grato, tá, por vocês, por ter tido aula com vocês, ter aprendido com vocês. Temos muito mais. Eu sou professor de Constitucional 1, de Constitucional 2 e de várias outras matérias que vão deixar seus cabelos em pé. Então nós vamos conviver aí por bastante tempo, tá bom? Mas passa rápido. Quando vocês olharem, quando vocês abrirem os olhos, vocês já vão estar no sétimo, no oitavo, no nono semestre, correndo com TCC, querendo saber de prova da OAB. Passa muito rápido. Então aproveitem, metam as caras, vale a pena. Nós precisamos de bons advogados, de bons juízes, de bons promotores. Está em falta. Tá? Existe advogado em excesso? Sim. Mas bons advogados está em falta. Tá? Bons profissionais no direito está em falta. Então isso pode representar um bom mercado para todos vocês. Eventualmente alguém que siga o nosso caminho de docência, de pesquisa. Também nós precisamos muito, né, uma área muito pobre em pesquisadores, uma área que precisa mais, né, claro que precisa mais de incentivo, mas não tem tido, porque muitas vezes fala verdades que são inconvenientes, mas nós precisamos. Tá? Então, um grande abraço aqui a todos vocês, deixo aqui o meu carinho para todos, espero que todos vocês estejam bem, fiquem bem, e desejo muito, muito voltar a vê-lo no semestre que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau.